Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui na primeira Igreja Batista de Guarulhos. Creio que eu nunca estive aqui. Eu preguei em outras igrejas de Guarulhos, mas nunca na primeira. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje na abertura do mês da família. Há dois temas, entre todos os temas de que podemos cuidar e estudar na Bíblia, os dois temas que mais me impressionam e que mais me comovem e que mais gosto de abordar são exatamente família e igreja, nesta ordem. A família como a primeira instituição que Deus criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou homem e mulher. E depois vieram os filhos. Na mente de Deus também estava a igreja. E Deus vai criar a igreja, primeiro antecipá-la com o povo de Israel no deserto. E depois formá-la como a comunidade do reino de Deus. A igreja foi concebida em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse aos seus discípulos, diante da confissão de Pedro, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja nasceu das dores de parto do Calvário, mas assim como ocorre com uma criança recém-nascida, ela não é logo apresentada à família e ao mundo. O rosto da igreja se apresentou lindo no dia de Pentecoste. E ali a igreja cresceu, desenvolveu-se, espalhou-se pelo mundo. E nós representamos a igreja composta de todos os salvos. Mas somos uma expressão visível, tangível e relevante do reino. Como na ordem da criação foi a família a primeira obra de Deus, eu quero primeiro tratar da família e igreja. A família e igreja. A família é efetivamente uma igreja. Vocês precisam de ter um púlpito maior aqui. Vejam o seguinte, algumas passagens bíblicas que nós vamos ler juntos. A primeira, Romanos 16:5. Paulo escrevendo à igreja cristã da cidade de Roma. Vejam o que ele diz. Vejam só. Podem ler juntos comigo? Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. É a família e a igreja. A igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E estava agora em Roma. Meus irmãos, a igreja que está em sua casa. Em 1 aos Coríntios 16:19, nós encontramos esta referência. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia Menor, corresponde hoje à Turquia, tudo aquilo que se chamava Ásia Menor, dos tempos do Novo Testamento, é a Turquia de hoje. Aquela Antioquia que era da Síria nos tempos do Novo Testamento, hoje está na Turquia, é Antáquia. Então houve uma mudança na geografia, na geopolítica do nosso mundo. Então vejam, as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo não havia templos. As igrejas se reuniam nas casas. As famílias se tornavam
igrejas. Tanto que eram chamados ecclesiolae, isto é, pequenas igrejas. Então a família é igreja. Mas em Atos 2:46, nós encontramos outra passagem muito indicativa, muito significativa. Vejam só, Atos 2:46. Onde está? Eu não estou enxergando? Vocês estão enxergando na tela? Eu não estou conseguindo. Atos 2:46. Onde está? Esse pessoal da mídia, o pessoal da mídia sofre muito comigo, porque eu dou muitas tarefas, assim, às vezes de improviso. Esses não, mandei antes. É que vocês encontraram já. Todos os dias, vejam só, os crentes lá em Jerusalém, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não havia poltronas, não havia um templo confortável, não havia música. Eles ficavam no pátio, ouvindo a palavra de Deus. Não havia templo, era o templo de Jerusalém, era no pátio que os cristãos ficavam. Partiam o pão em casa, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e singeleza de coração. A palavra singeleza, no original grego, significa com corações sem pedras. Então, corações lisos, límpidos, que a tradução nossa é sinceros. Com efeito, meus irmãos, e repetindo, a família é a primeira instituição divina na ordem da criação. Quando Deus, triuno, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A igreja, a família foi criada, entretanto caiu em tentação e transmitiu à sua descendência o pecado, transmitiu a toda a humanidade. Então todos nós estamos em Adão, e em Adão somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Herdamos uma natureza pecaminosa. É só chegar o tempo de uso da liberdade, pecamos, desobedecemos ao Senhor. Mas pela graça de Deus veio o tempo da redenção. Paulo vai dizer: quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, a igreja é uma nova humanidade, a humanidade deuteroadâmica, isto é, a humanidade no segundo Adão. Assim como em Adão todos pecamos, em Cristo, pela fé nele, somos remidos e pertencemos a uma nova humanidade. E cada família representa um pedacinho dessa nova humanidade. A promessa divina foi de redenção. E a promessa da redenção já ocorreu lá no Éden, quando Deus disse à serpente que a semente da mulher esmagaria a cabeça dela. E a semente da mulher é Jesus. Que maravilha é descobrir isto. Deus fez promessas a nossos pais. Deus fez promessa a Abraão. Chamou Abraão desde Ur dos Caldeus, depois de Parã. Ele vai dizer a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou uma família para ser bênção para todas as famílias. E Deus dá muita importância à família. Por exemplo, em Malaquias, nós encontramos a escritura em que Deus diz que sobrava-lhe fôlego, sobrava-lhes energia, mas Deus criou um casal, porque queria uma semente piedosa, uma semente de gente piedosa. Criou um casal. Louvado seja Deus por isso. A palavra família em hebraico é beit, daí que vem Betel,
casa de Deus. A palavra em grego é oikos. Tanto no hebraico como no grego, família é mais do que uma casa, é gente. E é gente unida por consanguinidade e compromisso, e que deve ser como seu Senhor, o centro de adoração. Ter Deus como seu centro de adoração. O lugar principal da adoração do crente é a sua família. Interessante que a família de Jacó passou por vários reveses. Estupro de uma das filhas, e depois assassínio, não é? Lá em Siquém, você se lembra daquela encrenca? Coitado de Jacó, como sofreu. Aí ele disse: vamos subir até Betel. E foram àquele mesmo lugar onde ele dormira quando estava fugindo de seu irmão, e vira uma escada ligando a terra ao céu, e pela qual, não é, desciam e subiam, mas subiam e desciam anjos. Os anjos já estavam com ele. Ele sabia que lá estava o Senhor. Então vamos até Betel. E lá ele adorou a Deus com a sua família. A igreja, a casa, o lar deve ser uma Betel, uma casa de Deus, um lugar de adoração. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Sim, meus irmãos, no Novo Testamento, a família torna-se um centro de educação, de piedade, de testemunho do Evangelho, e os lares são chamados, como já vimos, pequenas igrejas. Paulo faz referência a numerosos irmãos, acrescentando: e a igreja que está em sua casa. E o de que dão conta as referências de Romanos 16, 1 Coríntios, que lemos há pouco. Pois bem, que é a família igreja? Ou quando a família se torna igreja? Quando a minha igreja, a minha família, se torna igreja? Quando a sua família se torna igreja? Primeiro, ela se torna igreja quando tem a palavra de Deus como planta e fundamento de sua construção. Se o Senhor não edificar a casa, ali casa, beit, em hebraico, pode ser o templo, mas pode ser uma casa física, mas pode ser a família. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O verbo edificar aparece 2 vezes. Afinal, quem edifica? Deus ou aqueles que edificam? Os construtores. Quem? Alguém me responda. É Deus. Quer dizer, a gente pode ficar de braços cruzados e Deus faz toda a obra. Somos nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vocês já viram uma construção? Geralmente é o engenheiro arquiteto. Ele prepara as plantas, as especificações, o memorial de construção, e lá está o mestre de obras, lá estão os funcionários trabalhando. E eles devem obedecer a todas todo o descrito naquele plano de construção. Nenhum material deve ser diferente. Se o material é de primeira qualidade, não pode ser usado de segunda qualidade. O que ocorre, meus irmãos? A planta e as especificações para a construção de uma família abençoada, nós temos neste livro. É aqui. Puxa, pastor, que planta grande. As especificações estão aqui também. E cuidado com a sua construção. Viram aqueles edifícios anos atrás caídos lá no Rio de Janeiro? Da Barra da Tijuca? Usaram a areia da praia e não a areia própria para a construção. Temos que usar materiais adequados. Então, a família é a igreja quando tem a palavra de Deus como planta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, Deus é o arquiteto, nós somos os construtores. É uma cooperação divino-humana. Deus dá o plano e nós o executamos. Está claro isso? Parece que é bem claro isso na Escritura. Por que muitos constroem e a casa cai?
porque constroem sobre a areia. Não obedecem à palavra de Deus. Por que os casamentos não duram? Porque construídos sobre a areia. Eu tinha 16 anos e sentia chamado de Deus para o ministério, iria me preparar, estava terminando o clássico, depois ia fazer faculdade e fazer seminário. Eu comecei a orar a Deus assim: Senhor, mostra-me aquela que há de ser a minha companheira e a mãe de meus filhos, para com ela eu viver a vida toda. E Deus atendeu minha oração. Somos casados há 66 anos. E eu casaria com ela outra vez, se tivesse tudo de começar. Agora vocês talvez duvido que ela quisesse, pois eu já perguntei a ela, diante de testemunhas: Zilá, se nós voltássemos a 56, você casaria comigo outra vez? Ela disse: sim, casaria. Que mulher paciente. É uma bênção isso. Bem, eu pedi a Deus e procurei construir a nossa casa, nosso casamento, sobre a palavra de Deus. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita, mas somos perfectíveis, desde que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Nós estamos sendo feitos. A expressão latina é infiere. Nós estamos sendo feitos. Louvado seja Deus, porque o Espírito continua trabalhando em nós. Eu sei que hoje eu sou melhor marido do que ontem. E amanhã vou ser melhor do que hoje. Eu digo a ela, sabe, Zilá, quando eu saio para pregar, eu levo você junto comigo. Você prega comigo, porque eu sempre falo em você. E eu podia contar tantos exemplos dela. E que coisa, que mulher paciente, que bênção em minha esposa. Deus nos deu 2 filhos, nós queríamos 4, mas ela teve 2 cesarianas, teve que fazer a ligação das trompas, ficamos com 2 meninos, um é pastor, outro é advogado e professor na Universidade de São Paulo, professor livre-docente de Direito Penal. Já está para se aposentar, fez agora, anteontem, 64 anos. Meu caçula. Vocês imaginem, já na terceira idade. Aliás, ele obteve o cartão de estacionamento de terceira idade antes de mim. Disse: pai, por que o senhor não consegue? Aí eu fui lá e consegui. Então eu tenho o cartão de estacionamento. Meus irmãos, que bom é pedir a Deus e começar a construir de acordo com as plantas divinas. Sigam este livro e vocês vão ver que o seu casamento será sólido e a vida de seus filhos será abençoada. Sim, meus irmãos, a família é igreja quando dela Jesus é o Senhor. Nós lemos na Escritura que Jesus é o cabeça da igreja. Se Jesus foi o cabeça de nosso lar, de nossa família, então ela será uma igreja. Ela vai espalhar a luz para a vizinhança, para a parentela maior, para os cunhados. Dizem que cunhado não é parente, mas é abusado, mas é parente. Chega em casa, quer tomar tudo, não é? Põe a perna em cima da mesa e tal. Sogra, traz um copo d'água, e a sogra leva. Sogra de genro é tão boa. Eu gostaria que as noras dissessem a mesma coisa. Bem, eu tenho um livro sobre sogra, a arte de ser sogra. E sábado próximo eu vou falar para um grande número de sogras da Igreja Batista Brasilândia. Eu tenho um livro, A Arte de Ser Sogra. Se a sogra é boa e ler aquele livro, fica melhor. Se for ruim, fica boa. Então, vale a pena. O livro sempre trará efeito, sabe, na vida de um casal. Pois bem, Jesus é Senhor. Nós temos de dizer em casa a cada dia: Jesus é o Senhor da nossa vida. Hoje ainda vou chegar em casa em Atibaia, vamos fazer o culto. Dona Zilá, a cuidadora e eu. Fazemos o culto todo dia. E este ano estamos lendo a Bíblia toda. Começamos em 1º de janeiro. A palavra de Deus é central
é visceral na vida de nossa família e de nossa igreja. Vale a pena. Oh, meus irmãos, é maravilhoso. Mas ainda, a família e a igreja, quando ela se torna centro de irradiação do Evangelho. A igreja é um farol. Como diz a canção de conhecido de vocês, sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. A igreja é um farol. E nosso lar deve ser um farol a brilhar para toda a vizinhança. Os nossos parentes não crentes devem ver em nosso lar o exemplo do que é família, do que é ser família. Os nossos vizinhos devem perguntar qual é o segredo de vocês viverem unidos. Vocês, seus filhos, qual o segredo? O segredo é Jesus. Ele é o cabeça da nossa família. Como é bom a família ser igreja. A família e a igreja, então, quando ela se torna um centro de irradiação, de brilho do Evangelho, como tal, constitui um lugar e ambiente de oração. A igreja, a família, se torna lugar e ambiente do exercício da fé e do amor. Como tal, a igreja se torna lugar e ambiente de esperança. Como tal, a igreja se torna lugar e ambiente de consolação. Como tal, a igreja se torna lugar e ambiente de paz. Como tal, a igreja se torna lugar e ambiente de vida. Como tal, a igreja se torna lugar e ambiente de acolhimento. Como tal, a família se torna um lugar de testemunho. Meus irmãos, alguns ficam em dúvida sobre a legitimidade bíblica dos pequenos grupos ou células. É o modelo mais bíblico possível. A igreja primitiva vivia no momento pendular, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Esse é o movimento pendular da igreja primitiva. Então a igreja precisa reunir-se no domingo, como costuma, e durante a semana, um grupo em sua casa, grupos de testemunho, grupos de comunhão, grupos de reflexão, grupos que levam outras pessoas, os vizinhos, que têm dificuldade em vir à igreja, resistência em vir à igreja, de modo a conhecerem o Evangelho de Jesus. Uma igreja deve ter muitos grupos nos lares. Grupos nos lares. Como disse que o pastor Eli vem aqui proximamente neste mês. Ele é especialista em como preparar grupos, preparar líderes para grupos nos lares. Precisamos desenvolver esse ministério. Uma vez alguém me perguntou, pastor, onde está na Bíblia grupos nos lares? Eu respondo, onde não está. Só está. Outra questão que me pergunta, pastor, onde está na Bíblia ministério múltiplo ou colegiado? Eu pergunto ao irmão, onde não está? Só existe. Não existe um modelo de ministério único, um só pastor. Mas um time de pastor. Paulo escreve à igreja de Filipos, enviando a carta aos bispos e diáconos, no plural. Então nós temos de trabalhar esses conceitos. Mas a família e a igreja, quando se integra à missão da igreja maior. Quando a família sai do templo, sai do meeting point, do ponto de encontro do povo de Deus, para espalhar a luz, para propagar o evangelho, para replicar a mensagem que é pregada, para falar das coisas ouvidas no templo, seja das lições da EBD, seja do púlpito. Então você vai retransmitir a mensagem para seus amigos, seus vizinhos. A igreja se torna, a família se torna igreja quando repercute e reverbera a mensagem da igreja. Meus irmãos, como precisamos desenvolver isto? Ela é parte da família maior e faz ecoar sua mensagem
expandir seus ensinos e exemplificar a beleza do Evangelho. Dessarte, os relacionamentos no seio dela são de amor, de edificação, de fé, de esperança, de perdão, de graça, em que todos se sujeitem, sujeitando-se à palavra de Deus. Quem manda em casa? Bem, a Bíblia fala que o marido é o cabeça do lar. Mas a nossa sujeição deve ser de acordo com a palavra de Deus. Digamos que o pai diga um palavrão. O filho de 10 anos pode mostrar: pai, o senhor não está cumprindo a palavra. A Bíblia diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que produza edificação, para que as pessoas sejam abençoadas. Meu filho, você tem razão. Eu peço perdão a Deus por este palavrão, esta palavra feia. A mãe prega uma mentira. Estou muito ocupada. Está deitada na cama tranquilamente, muito ocupada. Realmente a cama ocupa muito, não é o tempo da gente. Olha como o telefone celular tem incentivado a mentira. Já estou chegando. Você nem saiu do escritório. Já estou chegando. Quanta mentira. Vamos falar a verdade. Quando eu preparo noivos para o casamento, eu digo o seguinte: a mentira deve ter na família tolerância zero. Nada de mentira. Verdade. A verdade abençoa, a verdade edifica, a verdade liberta. Vamos falar a verdade, mas a verdade em amor. Nada de mentira. Porque a mentira, diz o ditado popular, tem pernas curtas, curtíssimas. A mentira doce se torna produz um resultado amargo. Ora, meus irmãos, se cada família desta igreja constituir uma pequena igreja, um farol a iluminar as trevas da vizinhança e da comunidade, é uma bênção para cada um de seus membros, marido, mulher, pais, filhos, irmãos. Essa igreja estará cumprindo a sua vocação como povo de Deus. A igreja não é melhor do que as suas famílias. Não é famílias fortes, igrejas fortes. É cristão forte em casa e na igreja. O cristão não é como Janus. Janus é uma figura mitológica que tinha duas caras, uma para frente, outra para trás. Por isso que o mês de janeiro se chama janeiro, januário, January em inglês, janvier em francês. Então, por quê? Porque janeiro olha para trás, o ano que passou, e para frente, o ano que segue. Não seja um Janus, tenha uma só face, olhe para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Agora, meus irmãos, eu quero manifestar aos irmãos uma preocupação, já me tem assaltado há muito tempo. Quando eu me converti, tinha 16 anos, eu fui logo para a classe de jovens, aprender a escritura, e eu ouvi o sermão, eu anotava, eu queria crescer na fé. Eu descobri que havia uma distância entre a beleza da mensagem cristã, a beleza da teologia cristã, a beleza dos ensinos que recebíamos e a vida segunda-feira. Passados 72 anos, desde que me batizei, eu vejo que essa distância se tornou um abismo. É abissal a distância. Há crentes, segunda-feira, irreconhecíveis. O Senhor não quer isso. O Senhor quer a nossa face aqui, adorando a Deus. E quer a nossa face amanhã, abençoando o nosso trabalho, abençoando nossos colegas, abençoando nossos subordinados, abençoando nossos chefes, abençoando todo o ambiente que frequentamos, nossa universidade, nossa escola, nossa classe, somos professores.
Deus quer que a mesma face brilhe e que o brilho de Jesus se veja em nossa fisionomia, em nossa face. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como a terra é iluminada pelo sol, assim nós somos iluminados por Jesus, para iluminar o mundo, para abençoar a sociedade humana. Mas, meus irmãos, se por um lado, a igreja, a família é a igreja também é família. Vejam só Efésios 2,19. Aliás, nós vamos ler os versículos seguintes também. A igreja é a família. Vejam só, portanto é uma conjunção, não é isso? Coordenativa, não é adversativa. Portanto, aliás, conclusiva. Logo, portanto, Paulo havia falado em que não há em Cristo separação entre judeu e cristão. Judeu e gentio, nós somos um povo, nós estamos unidos. Portanto, vai dizer ele, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos família de Deus, uma família grande, uma família linda. E eu conheço a família de Deus espalhada no mundo. No Japão, na Tailândia, na Croácia, em Israel. Eu conheço o povo de Deus em todo o mundo. E o povo de Deus é o mesmo, ama Jesus. Como é bom pertencer à família de Deus. Eu teria tantas histórias para contar. Mas não dá, o tempo não dá. A menos que vocês queiram virar à noite. E a dona Zilá me espera para fazer o culto. Eu tenho que estar com a minha esposa. Meus irmãos, a doutrina da igreja, ou eclesiologia, está intimamente relacionada com a doutrina da salvação. Vale dizer, a eclesiologia está ligada à soteriologia. Salvos por Cristo, somos postos em família. Aliás, dizia o salmista que Deus faz com que o solitário habite em família. Salmo 68, 6. Ou como diz a NVI, Deus dá um lar aos solitários. Há pessoas que às vezes vêm de um país distante, de um estado longínquo, não tem nenhum parente aqui, mas a igreja se torna a família para ele ou ela. Não é assim não? Uma sugestão que eu sempre fiz à minha igreja, às igrejas que pastoreei, é de as famílias da igreja notarem os solitários, aqueles cuja família biológica estão longe, convidando esses jovens, essas pessoas, para participar do Natal em casa, para participarem de um jantar em casa no fim do ano, como parte da nossa família. Deus faz com que o solitário habite em família. A gente que não tem outra pessoa senão a igreja, ou pessoa da igreja. Como é bom ser crente. Se um crédulo soubesse como é bom ser crente, seria crente logo. Mas não, continua na sua incredulidade. Eu estou com medo de beber água. Porque se eu bebo um copo d'água, eu prego 1 hora. Por isso, só meio copo que eu vou tomar. Alguns estão dizendo, pastor, só tome 1/4. Vejam, irmãos, como família de Deus, nós somos unidade na diversidade. Não há 2 crentes iguais, como não há iguais gêmeos univitelinos. São diferentes. Então, há irmãos diferentes, mais velhos, mais experientes. Há irmãos mais fortes, outros mais magrinhos. Eu me lembro de uma história antiga, quando havia ainda missionários americanos na China, antes da Revolução Chinesa. Uma missionária viu uma menina magrinha com um menino enorme, gordo no colo. A missionária disse
minha filha, está pesado demais para você. Ela respondeu, não está pesado não, é meu irmão. Quando é irmão, não é pesado demais. Parece que Deus dá forças a gente, como dá às mães também. Há mães que às vezes carregam 2 e mais um na barriga. Porque há mulheres que são uma fábrica de filhos, não é? E a fábrica sempre produzindo, não é? 2 e mais um que vem. Bem, eu não posso reclamar não, porque nos anos da pandemia eu recebi 5 novos bisnetos. Já tenho 13, vai para 14 em outubro. E a bisneta mais velha vai fazer 23 anos, não é? Casada. Estou torcendo que ela tenha filho para ter um tataraneto. Mas não quero forçar não, ela trabalha muito, coitadinha, não é? Eu vou deixar que ela decida. Não quero não. Mas como família, nós somos diferentes. Somos unidade na diversidade. Somos diferentes, mas temos a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança, a mesma graça, o mesmo Deus e Pai, o mesmo Salvador. Nós temos a unidade da fé. E carregamos uns aos outros. E ajudamos uns aos outros, e choramos uns com os outros. Que tristeza foi este tempo de pandemia. Não pudemos chorar com os que perderam seus entes queridos, porque foram proibidos os velórios, o acompanhamento do féretro, a sepultura. Não houve despedida. Eu até sugeri a um pastor há pouco tempo, na sua igreja houve pastor, umas 10 pessoas. Convide as 10 famílias dessa gente para celebrar um culto de ação de graças pela vida dos que partiram e pedir o consolo para aqueles que ficaram. Não é culto fúnebre, não. Não é missa de mês, de 7º dia ou de ano, não. É celebração da vida e pedido de consolo para as famílias que choraram a perda dos seus queridos e não puderam chorar ou choraram sozinhos. Como nós precisamos de ser família de Deus, quando Paulo diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Família é assim. Não é outra coisa não. Nós temos então razões de ser uma família unida na diversidade. Realmente temos níveis diversos de maturidade, uns mais velhos, outros mais novos, outros bebês espirituais, mas nós devemos aceitar uns aos outros. Como família de Deus, nós temos os mesmos valores. Isso é que é importante. Enquanto no mundo os valores são relativos, estão desaparecendo os absolutos. Enquanto no mundo não há verdades absolutas, mas tudo é relativo e cada um tem a sua verdade. Quando cada um tem sua verdade, não há verdade nenhuma. A verdade tem que ser fixa, para que eu me apegue a ela. E a verdade nós temos representada em Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o centro de nossa fé. E nós cremos nele. Sim, meus irmãos, nós temos a lealdade ao mesmo Pai. Nós temos o mesmo irmão mais velho, Jesus. Nós somos unidos pela fé, pelo amor, pela esperança, pela graça. Nós adoramos o mesmo Deus, por causa do mesmo Salvador e movidos pelo mesmo Espírito. Então, temos valores inegociáveis, que garantem a nossa segurança, a nossa firmeza como povo de Deus. E cada igreja é essa unidade maravilhosa. Como família, nós temos dificuldades, certamente temos. E exercitamos o perdão. Às vezes nos estranhamos e ferimos uns aos outros. Como ocorreu na igreja de Filipos. Uma igreja maravilhosa. É chamada a Igreja da Alegria. Paulo várias vezes diz, vós sois minha alegria, minha glória. Como Paulo amava a igreja de Filipos. Onde ele começou o seu ministério na Ásia, na Europa. Sim, ele amava aquela igreja.
embora nascida das dores da sua prisão. A igreja é muito boa, de repente Paulo interrompe a sua catadupa de manifestações de alegria para dizer: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que se reconciliem, que sintam o mesmo no Senhor. E peço a você que ajude essas mulheres, porque elas foram muito fiéis a mim, a outros obreiros como eu. Há problemas às vezes em nosso meio, que nós guardamos mágoas dos irmãos, nós não perdoamos, não exercitamos o perdão. E às vezes nos sentamos em lugares diferentes do templo, para não ver, para não falar. Nós precisamos de aprender o arrependimento e a ministração do perdão, porque somos família de Deus. O casamento e a família constituem cenário da prática do arrependimento e do perdão. Se, meus irmãos, carecemos de humildade para reconhecer nossas faltas, pedir perdão, ou mostrar nossas feridas e levar a parte que ofendeu, a pedir perdão e promover a paz. No casal, por exemplo, quando um ofende o outro, agride verbalmente o outro, e os dois brigam, quem deve pedir perdão? Quem ofendeu ou o ofendido? Incrível e inesperadamente, eu posso assegurar-lhes que é quem ama mais. O casal deve fazer uma aposta de quem ama mais. Procura o perdão quem mais ama. Às vezes não é o ofensor, não. O ofensor, se eu pedir perdão, não vai me perdoar. Então eu vou ficar na minha. Não vou perdoar. Aliás, um casal americano brigou e não se falava. Só que o marido tinha que viajar no dia seguinte, às 5 horas da manhã, de trem, tinha que acordar às 3h30, então não falava com a mulher, não havia ainda telefone celular para a gente, marcar ou indicar o despertador. Ele escreveu um bilhetinho: por favor, acorde-me às 3h30. Pôs na cabeceira lá do quarto da mulher, da cama da mulher. Acordou às 7 horas. O trem já tinha ido embora. Aí ele não aguentou. Teve que falar com ela. Como é que eu mando um bilhete pedindo que você me acorde às 3h30 e você... Eu pus, está lá um bilhete, acordei. Ela escreveu: acordei você às 3h30. Não se falavam, não houve som. Houve correspondência por escrito. Aliás, hoje há muita coisa de celular. Há casais que conversam pelo celular, pelo WhatsApp. E pergunta, e fala. Às vezes no restaurante, eu tenho visto isso. O casal está perto um do outro, conversando. Vamos parar de usar mídia, vamos olhar para o rosto, vamos falar, vamos compreender-nos como está faltando essa comunhão hoje. Ah, meus irmãos, a igreja é comunidade dos que se amam. Havemos de renunciar privilégios até por amor ao irmão ferido, ofendido ou doente. E como irmãos, carreguemos e apoiemos uns aos outros. Como família, nós como igreja sentimos falta ou ausência uns dos outros e buscamos os que se afastam. Eu estava andando no Parque de Água Branca, lá em São Paulo, lá em Perdizes, quando havia uma exposição de ovelhas. E havia num separado 2 ovelhas. E uma estava lá reclamando e chorando. Aí eu perguntei ao responsável por que ela está chorando. Porque a irmã dela está aqui fora tomando banho. Ela está sentindo falta. Quer dizer, a ovelha sente falta da sua irmãzinha. E nós não sentimos falta do irmão. Que família é essa? Que família é essa? Quem sentava à sua direita ano passado? Quem sentava na mesma fileira
de poltronas ano passado. Você se lembra? Você nem se lembra. Você não sente falta do irmão. Mas nós, como família, devemos sentir falta uns dos outros. Telefonar para ele, telefonar para ela. Estou sentindo sua falta, não tenho visto na igreja. Faça uma visita a ele, às vezes está desempregado. A geladeira vazia, a despensa vazia. Faça uma visita ao irmão. Se você verifica que faltam alimentos, faça uma compra e leve. Não precisa falar com o Ministério Social da igreja, não. Não é? Olha, a igreja tem elementos, você pode procurar a igreja, mas você leva uma cesta básica. Nós somos família de Deus. A Bíblia diz, não haja entre vós necessitado algum. Bem, você além de dar uma cesta básica, você tem relacionamentos. Você tem relacionamentos, pessoas importantes, bem empregadas, trabalham em empresas. Você pode valer-se desses contatos para dizer ao irmão nosso desempregado, ele é motorista, ou ele tem tal profissão. Não haveria oportunidade da sua empresa, não pode fazer um teste. Ajude o irmão a recolocar-se. Nós somos irmãos. Ah, meus irmãos, que sejamos igreja família, família de Deus. E que a nosso respeito, digam os incrédulos, digam os que estão aí no mundo, o que disseram no primeiro século em relação aos cristãos. Vejam como eles se amam. Como Jesus disse, nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que nós expressemos este amor então. Ainda que Caim não o reconhecesse, somos realmente guardadores de nossos irmãos. E temos de preparar-nos para prestar conta deles ao nosso Deus, Pai de todos nós. Quando chegarmos ao céu, Deus vai dizer, e aquele irmão que você não visitou? E aquela irmã que esteve doente e você não visitou? E aquele jovem que se afastou e você não procurou? Nós somos família de Deus. A gente se contenta com os presentes e esquece os ausentes. Somos família de Deus. Termino a minha mensagem. Compreendamos, pois, e mais do que isso, vivamos a realidade da família de Deus que é a igreja. Precisamos de todos. Todos precisam de nós. E Deus espera ver-nos como família unida, abençoada e abençoadora. Assim como família de Deus, Ele abençoe a primeira igreja batista de Guarulhos. Amém. Deus os abençoe. Deus o abençoe. Obrigado.